o nosso tema é de suma importância. Nós falaremos do agravo. Sabemos, os doutores e eu, que o agravo é uma ferramenta cujo maior objetivo é corrigir as turbulências do processo. Vejam que o processo civil atual, ele permite ao advogado que ele guerreie os desacertos da causa de maneira imediata, com a interposição do agravo. E, inicialmente, eu gostaria de dizer, com tristeza, aliás, que esta figura tende a ser mitigada com o atual Código de Processo Civil. Com todo respeito à comissão de juristas, a professora Tereza Rudalvinha, o professor Fux, o fato é que eu, em que pese jovem, ouso discordar com todas as vênias possíveis da figura da supressão do agravo. Isto porque no novo CPC o agravo ele só vai ser possível para guerrear tutelas de emergência. Tutelas de emergência. Ou seja, no fringir dos ovos, liminar e tutela antecipada. Professor, e as demais decisões interlocutórias? Elas poderão ser guerreadas pelo agravo? Não. O agravo vai desaparecer do sistema, literalmente, e ele só vai ser admitido nessas tutelas de emergência. Isso se vingar o projeto da maneira como está sendo discutido. Mas a minha crítica, ela vem justamente por uma razão simples. Tentam fazer com o processo civil aquilo que já se faz com a justiça do trabalho. A grande discussão é que a sociedade brasileira clama por um processo mais célere e que a prestação jurisdicional seja otimizada àquele que se socorre do Estado juiz. Mas o fato é que buscar celeridade e prestação jurisdicional, sacrificando direitos fundamentais, tal como a ampla defesa e o contraditório, não me parece razoável. Nós devemos ter tempero, senhores. O arroz com o feijão sem tempero, ele é ruim. E demasiadamente temperado, ele também faz mal. Tudo na vida tem que ter tempero. E o que nós devemos fazer, já que temos a oportunidade de reformular o sistema processual, é temperá-lo. Nem o céu e nem a terra. E não me parece que esta é a pretensão. Na medida em que, em busca por esta ânsia de celeridade, está havendo uma supressão. E aí dizem, mas o processo civil vai ficar tão rápido quanto o trabalhista. Será que o trabalhista é tão rápido assim? Vamos fazer aqui uma ideia básica do processo trabalhista. Eu não atuo na área trabalhista, mas eu ouço dos meus amigos, colegas que atuam nesta área, o seguinte: você está numa audiência de um caso trabalhista, é audiência una, não é isso? O juiz indefere a oitiva de uma testemunha. Veja, eu entendo que é uma prova importante para o meu cliente, e o juiz a indefere. Violou o meu direito de prova. Lá, eu não posso fazer nada. Eu tenho que falar, excelência, pela ordem, que conste os meus protestos. O que é o protesto? Um jus esperneante, que depois vai ser reanalisado pelo TRT. E aí depois esse juiz profere uma sentença, eu apresento o meu recurso ordinário, não é isso? Da sentença trabalhista cabe recurso ordinário, no prazo de 8 dias, ele vai para o TRT, depois de 1 ou 2 anos o TRT julga este recurso, e o TRT pode analisar na preliminar do recurso a ideia de cerceamento de contraditório ampla defesa e devido ao processo legal que ocorreu numa audiência há 2 anos e meio atrás. Será que se o TRT acolher esta tese, eu não volto para a estaca zero? O TRT entende o seguinte: de fato, deveria ouvir a testemunha. Eu vou retornar para aquela audiência una que ocorreu há 2 anos e meio atrás e reformular todo o processo. Cadê a celeridade? Aliás, eu digo que na trabalhista, muitas decisões interlocutórias não são corrigidas por justamente haver um certo temor dos desembargadores em atrasar o trâmite do processo. Afinal, reconhecer uma preliminar significa sacrificar todo o trabalho desenvolvido num processo para retornar àquele ponto.
Isso não acontece no processo civil, pois se eu estou numa audiência e o juiz indefere uma prova ou alguma coisa nesse sentido, eu posso agravar desta decisão. E se eu for um advogado habilidoso e construir uma tese de urgência, de que aquela decisão é suscetível de causar um risco ao meu cliente, eu posso até manejar a via do agravo de instrumento, ao invés do agravo retido. E aí é uma questão de convencimento do magistrado se de fato cabia ou não um agravo de instrumento naquela hipótese. Mas o fato é que, a meu ver, nós estamos tendo um retrocesso no PL 166 de 2010, projeto de lei que fala da figura do novo CPC, no que toca ao agravo. A meu ver, o agravo é um recurso bom, bem elaborado, é um recurso criterioso e que deve ser mantido. Mas existe uma segunda tese para suprimir o agravo. Qual que é a tese que se utiliza? Que os advogados manejam o agravo para procrastinar o feito. Vejam só, doutores, nós somos culpados de tudo, né? É ou não é verdade? Se a justiça demora, a culpa é de quem? Do advogado. Se o juiz fica com os autos conclusos 2 anos lá, a culpa é de quem? Do advogado. Vejam, eu acho que acusar uma categoria de uma forma desmedida, sem prova, é complicado. Já fizeram algum levantamento para verificar quantos agravos são providos no tribunal? Porque, veja, o que se diz é que o advogado recorre muito. O advogado recorre muito, por isso que o processo demora. Vamos acabar com os recursos. Agora, o advogado recorre muito, mas nós devemos ter uma estatística de quantos recursos são providos. Porque se eu tiver 60%, como é a estatística de fato, porque já existe este número, se eu tiver um número de 60% de agravos providos, e isto é um dado concreto, vejam que não é um advogado que recorre muito, mas um magistrado que erra demais. Vocês concordam ou não? Então o problema não está na advocacia, está na magistratura. O juiz é que não está sendo atento com as decisões interlocutórias. Então, quer melhorar o processo? Melhora a qualidade da magistratura, porque acusar a advocacia é fácil. O advogado recorre? Recorre, mas se ele recorre é porque ele tem alguma objeção a eventual desacerto do magistrado. E se ele obtiver provimento, ele tem razão no que ele está dizendo. Então, por que não se faz um levantamento sério da quantidade de recursos providos para saber se o problema está na advocacia, que, segundo dizem, procrastina o andamento do feito, ou se o problema está numa magistratura despreparada, que, de forma descambada, emite inúmeras decisões interlocutórias em absoluto descompasso com aquilo que se esperava na causa. Então eu acho que esta é uma das críticas iniciais que eu devo fazer, porque nós, advogados, temos a obrigação legal de defendermos a boa condução do processo. Afinal de contas, nós é que somos responsáveis pela promoção de justiça. O advogado é um interlocutor da sociedade. A sociedade não fala sem o advogado. A sociedade padece de capacidade postulatória. Nós temos o maior poder dentro dos profissionais do direito, que é a capacidade postulatória. Muitos dizem, mas o meu amigo é juiz, o meu amigo tem poder. Lê do engano, o poder está na mão do advogado. Eu me recordo, e já tocando aqui no aspecto prático, de uma das audiências que eu fiz em um dos casos que ficaram sob o meu patrocínio. E eu fui à audiência e a escrevente apregou as partes, 15 horas a audiência, entramos na sala, não vou falar obviamente a vara e o juiz para não serem delicados, mas aí 15:10, 15:15, e o juiz falou assim para mim, eu vou encerrar a ata, não dá mais para esperar. E nós não entendemos. E eu até, ingênuo, falei, nossa, mas qual a razão, excelência? O advogado não vem? Eu falei, não, excelência, acho que está havendo algum equívoco. Sou eu o advogado da parte. E aí o juiz fez assim, o senhor? Falei, sim, mas com esse cabelinho, o senhor é advogado? Porque vejam, eu era 20 quilos mais magro, né? Como o professor Nelson disse, eu não tinha dinheiro na época, ainda não tenho, eu pego emprestado com ele. Mas eu não tinha, né? O ideal não é você ter dinheiro, é você ter amigo que tem dinheiro, sim ou não? É ou não é? E o professor Nelson tem tanto dinheiro que agora ele é meu parceiro. Não é, professor Nelson? O professor Nelson é meu parceiro. Veja.
O fato é o seguinte, é que eu usava o cabelo maior, isso, ele explica o cabelo, né? Eu usava o cabelo muito maior do que está, e todo bagunçado mesmo. Acho que é uma questão de personalidade. Quem disse que o advogado tem que usar o cabelo com gelzinho e um óculos desse tamanho para falar que é um advogado? Vocês concordam ou não? Cada um tem seu estilo. E o meu estilo é esse, e é assim que eu vou andar. E eu me recordo que o juiz falou, mas com este cabelinho? E aí eu olhei para ele e falei, e estagiários, né, sentados, fazendo relatório, escrevente, todo mundo... E aí eu falei... Poxa, excelência, pois é, com este cabelinho eu sou o advogado da parte. E já que o assunto é cabelo e não conhecimento jurídico, eu gostaria de dizer a vossa excelência que o meu conhecimento jurídico não está atrelado aos meus fios de cabelo. Até porque se houvesse alguma relação conhecimento jurídico com fio de cabelo, vossa excelência há de convir comigo que é ignorante, pois não tem cabelo. E aí todo mundo começou a rir. Eu me recordo da escrevente, o juiz olhou para ela lá. E terminamos a audiência. Terminamos. E foi uma audiência interessante. Porque tudo que eu pedi foi indeferido. Tudo. Excelência, posso ir ao banheiro? Indefiro. E eu olhava para o meu cliente, ele parecia o Homer Simpson, né, com o olho estalado. E eu falava para ele, deixa comigo. Eu sou o advogado. Até para valorizar o trabalho. E eu me recordo que perdemos tudo. Tudo nós perdemos. Tudo. Até a caneta, o juiz falou, indefiro. Ao invés da azul, o senhor use a preta. Tudo. E quando eu fui assinar a ata, eu vi uma frase que até hoje me marca muito. O juiz falou, doutor, você é um jovem advogado. Eu posso lhe dar, se é que você me permite, alguma recomendação para que você atue, para que você possa trabalhar melhor? Eu falei, claro, excelência, para mim é uma grande honra receber indicações de teses ou de trabalho, traquejo de alguém que tenha tamanha experiência. Ele falou, doutor, nunca desafie um juiz na audiência, pois nós temos o poder. O senhor gostou da ata que o senhor está assinando? O senhor gostou da ata? Veja que eu tenho poder. Se tem alguém dentro desta sala que tem poder, este alguém é um magistrado. É intimidador ouvir isso, sim ou não? Mas não com o gordinho corintiano aqui. Eu falei para o juiz o seguinte, falei, excelência, posso, como jovem advogado, ousar lhe dar também alguma dica, se é que você me permite? E ele falou, pois não, doutor. Eu falei, se tem alguém aqui, dentro desta sala, que tem poder, este alguém se chama advogado, não o juiz. Porque eu não vim aqui para conquistar a sua decisão. Eu vim aqui para conquistar o trânsito em julgado, que é o que vai dar, de maneira definitiva, uma resposta ao meu cliente. E se o senhor decidir em desacordo com aquilo que eu entendo correto, eu tenho maior poder dentro deste fórum, que é o do recurso, que é mudar a sua decisão. E eu vou lhe provar isto. Na época ainda cabia agravo de instrumento, não era a nova regra. E aí eu apresentei um agravo de instrumento. E o tribunal, por votação unânime, declarou nula a audiência por violação de devido processo legal, contraditório, ampla defesa, recomendando no acórdão que o juiz tivesse maior prudência e zelo na condução da causa. Eu imprimi o acórdão, vocês sabem que dá para imprimir lá no site? Fiz uma petição e fui despachar com o juiz. Entrei na sala, falei, excelência, boa tarde. Ele falou, boa tarde. Lembra de mim? Ele falou, claro que não. O cabelinho. Ah, o cabelo. Não, doutor, não lembra. Eu falei, então, uma história. Ele falou, me parece que houve isso mesmo. Está aqui. A ata da audiência foi declarada nula. Vossa Excelência vai ter que fazer a audiência de novo. Olha de quem é o poder na causa. E faça direito. Se fizer errado, eu vou anular de novo. E foi designada a audiência, só que no dia ele não foi. Ele, segundo disseram, ele estava doente, o substituto fez a audiência. Né?
Então é importante compartilhar essas questões com vocês, porque a advocacia ela vive uma crise de subsistência. Nós sabemos disso. Como o professor Nelson disse, o advogado na audiência ele tem medo do juiz, ele se sente inferiorizado ao magistrado. Tem juízes que extrapolam os limites e, de certa maneira, acabam por aviltar o trabalho do advogado. E o advogado tem que ter pulso firme para corrigir a rota do processo. E a correção da rota se dá pela figura do agravo. E é isso que nós vamos discutir aqui. O juiz pratica 3 atos no processo. Quais? Despacho, decisão interlocutória e sentença. E os tribunais e turmas recursais se manifestam através ou por meio de acórdãos. Nossa, professor, que legal, então eu vou prestar o concurso da magistratura. Ganhar 20 mil para proferir despacho, decisão interlocutória e sentença, exatamente. Esta é a função do juiz, presidir a audiência. E aí, já valorizando a advocacia novamente, porque o Congresso é de advocacia, os senhores devem ouvir, eu ouço muito, né, eu ouço muito isso, dos nossos parentes. O seguinte, poxa, você é tão inteligente, é ou não é? Já ouviu isso, professor Nelson? Já, né? O professor Nelson está mais velhinho, né? Mas ele já deve ter ouvido isso. Os nossos parentes, poxa, professor, poxa, Fábio, você é tão jovem, por que você não, enfim, não presta concurso para a magistratura? Você é tão inteligente, como se ser advogado fosse burro. Você é tão inteligente, e a minha resposta é sempre a mesma. Eu não presto o concurso para a magistratura e para o Ministério Público, pois eu quero continuar sendo inteligente. Né, gente? O advogado, ele vê o direito de uma forma panorâmica, 360 graus, sim ou não? Nós temos uma visão jurídica que ninguém tem. Se você perguntar a um magistrado o que é isso, com aquela visão imparcial, porque ele tem que ter, porque o bom juiz é aquele que analisa de maneira imparcial as circunstâncias, ele vai te dizer, ora, é um copo com água. Porque para decidir ele não pode ter dúvida, se ele tiver dúvida ele não decide nunca. Ainda que não seja um copo com água, depois alguém vai lá e reformula essa ideia. Ele tem uma visão uníssona do direito. O promotor ele acusa. O dia que ele tiver que defender, ele vai ter dificuldade. Se você perguntar para um promotor o que é isso, com aquele olhar clínico acusatório, ele vai dizer o seguinte, ora, isto é um copo com água, e ele já enxerga uma arma branca. Aliás, não joguem na cabeça de alguém, porque mata. Uma arma branca. Se você perguntar para um advogado, doutor, o que é isso? Ele vai olhar para o copo com muita calma e vai dizer, depende do que você quer ouvir. Pode ser um copo com água, pode ser água no copo, pode ser um regador, pode ser um vaso, se eu colocar terra, pode ser um objeto de decoração. Veja que o advogado tem uma visão versátil do direito. E é esta versatilidade que faz do advogado o ser mais brilhante dentro dos profissionais da advocacia. E é isso que eu quero tentar compartilhar com os doutores e com as doutoras. É esta a ideia. Nós devemos compartilhar teses. Vejam, o artigo 522 do Código diz que da decisão interlocutória, hoje com a nova redação, cabe agravo retido. Porque nós temos, pelo sistema processual, 2 espécies de agravo. O agravo retido e o agravo por instrumento. Então nós temos o agravo retido e o agravo por instrumento. Da decisão interlocutória, em regra, cabe agravo retido. Da decisão, em regra, cabe agravo retido. O agravo retido ele é direcionado ao próprio magistrado da causa, em petição escrita, num prazo de até 10 dias. E o prazo de resposta, por uma questão de isonomia, será sempre o mesmo da interposição. Então, se eu tenho 10 para recorrer, o outro tem que ter 10 para responder. Se eu tenho 15, o outro tem que ter 15. E assim sucessivamente. O agravo, em regra, ele possui 2 efeitos. Quando você interpõe um agravo, ele possui, em regra, 2 efeitos. Quais? O efeito devolutivo. Fábio, o que é devolutivo? Devolutivo é de devolver. É propiciar a alguém a reanálise da decisão. Doutores,
todos os recursos possuem efeito devolutivo. Porque o efeito devolutivo é a possibilidade de reanalisar a decisão. Só que o agravo, em regra, também possui um segundo efeito, chamado de efeito retratativo, como o professor Nelson fez, num agravo retido em que o magistrado se retratou. Veja que, interposto o agravo retido, o juiz tem a faculdade de se retratar da decisão interlocutória. Se ele se retratar, o agravo fica prejudicado. Se ele não se retratar, haverá intimação do adversário para querendo apresentar a contraminuta ou resposta a este agravo, também no prazo de 10 dias. Agora, um erro comum dos advogados na confecção do agravo retido é se comunicar com o magistrado, pois é a ele que o agravo é direcionado. Vejam, é um erro, pois quem julga o agravo retido, o juiz ou o tribunal? O tribunal. Na redação, nas razões do agravo, eu devo me dirigir ao magistrado ou aos desembargadores? Aos desembargadores. A peça de interposição é direcionada ao magistrado. Aí você vai pôr lá, egrégio tribunal, colém da Câmara, nobres desembargadores, não é isso? Razões do agravo. O juízo monocrático ou o juiz acodes acertou ao analisar, para lá. Veja, você vai se comunicar com os desembargadores, não com o juiz. Porque eu já vi agravo retido em que o advogado, nas razões, fala: juiz, você errou. Juiz, você... Veja, não é esta a nomenclatura técnica. Você tem que conversar com os desembargadores, que, em última instância, é quem vai analisar este agravo. Agora, professor, este agravo não é julgado na hora? Não. Como o próprio nome diz, ele fica o quê? Retido. Como bom corintiano, eu tenho uma explicação legal para te dar do agravo retido. É o frango que você não quer comer na hora, você põe no freezer. É ou não é? Eu gosto de frango, não quero comer na hora, põe no freezer. Se um dia der fome, eu vou lá e faço o quê? Abro o freezer e descongelo o frango. A decisão interlocutória, não gostei. Um dia eu vou discuti-la. Agravo retido, fica aí no freezer. Agora, este agravo, Fábio, será automaticamente julgado? Não. Se houver uma sentença, eu apresentei alguns agravos retidos na condução do processo. E houve uma sentença favorável. Legal, ganhamos a causa. Pergunto, se a sentença é favorável, eu vou apelar da sentença? Logo, os agravos retidos serão julgados? Ficaram prejudicados. Por quê? Eu proponho uma petição inicial para conquistar uma sentença, não uma decisão interlocutória. E se eu interpus o agravo retido, é porque eu tenho alguma estratégia para, em eventual apelação, pedir para se julgar os agravos retidos. Então, o agravo retido, para ser julgado, ele precisa ser ratificado na preliminar da apelação. Ou seja, se houver uma prolação de sentença desfavorável e você desejar que o agravo seja julgado, aonde você deverá pedir? Preliminar de apelação. E aqui é importante que se diga: ah, mas Cáceres, eu deverei novamente arrazoar o porquê o juiz errou na interlocutória? Não. As razões estão no bojo do seu agravo. Aqui você vai fazer uma preliminar com um parágrafo. Preliminarmente, no recurso de apelação, requer-se que o egrégio tribunal conheça e dê provimento aos agravos retidos interpostos das folhas 20, 30, 40, 90, 120, ponto. Só isso. Professor Fábio, eu apresentei 10 agravos retidos, mas eu quero que só julguem 5. Como eu faço? Ora, basta na preliminar você só falar tão somente dos 5. Os outros 5 não serão julgados. Agora tem uma questão interessante, uma reformulação que nós tivemos também no sistema. Qual é o prazo do agravo, em regra? Qual é, gente? 10 dias, não é isso? 10 dias. Mas não podemos mais afirmar isso com absoluta certeza. Pois, se a decisão interlocutória for proferida dentro de uma audiência de instrução e julgamento, o prazo do agravo é imediatamente após a decisão do magistrado. Deve ser interposto de forma oral pelo advogado. E ele constará da ata da audiência. Cuidado, porque tem juiz que é sistemático. Imediatamente, no entender de alguns juízes, é imediatamente. Ou seja, o juiz diz o seguinte: indefiro a contradita. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Excelência, pela ordem agravo. Passou, doutor. Passou o prazo, está precluso. Precluso, não. Imediatamente.
Então, às vezes, você tem que ser, óbvio, delicado, mas astuto. Então o juiz falou assim, indefiro a contradita. A hora que ele estiver terminando o A, você, excelência, agravo retido. Né? Porque senão ele vai dizer que você perdeu a oportunidade. Preclusão consumativa, olha só que absurdo. É importante que se diga isso. E ele vai colocar na ata, o advogado tardou a manifestar-se pela interposição do agravo. Oportunidade em que este magistrado entende que houve preclusão, preclusão temporal, desculpem, não é a consumativa, temporal, porque você não observou o tempo. Houve preclusão temporal. Aí fica uma dica a vocês. Novamente eu me socorro da brilhante palestra do professor Nelson. Os advogados temem falar na audiência. Temem. O juiz fala, doutor, você está com a palavra. Ele olha, quem? Hã? Quem? Não é assim que acontece? E no agravo retido, com esta nova redação, hoje você precisa se preparar para a audiência. Pois, se você não interpuser o agravo na audiência de instrução de julgamento de maneira oral e imediata, e mandar a petição escrita no prazo de 10 dias, o juiz não vai conhecer do recurso por preclusão temporal. E aí você vai dizer, então, Cáceres, eu preciso me preparar? Sim, mas eu vou dar uma dica a vocês. Veja, o ideal é que você faça o agravo oral, na hora. Mas tem advogado que fala assim, muitos alunos, inclusive no curso de pós, mas professor, eu não tenho segurança, eu não vou conseguir fazer. Treine. Chuveiro, não está tomando um banho lá? Tá ou não? Interpõe agravo retido. Sabonete caiu no chão, agravo retido. Né? Shampoo, agravo retido. Tem que ensaiar. Você tem que ensaiar. Não tem gente que canta embaixo do chuveiro? Sim ou não? O advogado tem que agravar retido. Né? A mãe fala, filho, o que você está fazendo? Estou agravando retido. Vejam, olha só. Gente, você precisa treinar. Eu tive um caso no escritório que eu fui à audiência. Eu era pelo réu. Uma audiência de instrução. E eu arrolei uma testemunha, o magistrado, após a qualificação, o advogado falou, contradito a testemunha. O juiz falou, doutor, fundamento da contradita. E o advogado disse, a testemunha é amiga da parte, de maneira que ela está comprometida, de acordo com o artigo 405 do CPC, a depor. O juiz foi lá, em análise de contradita, a defiro. Porque ele perguntou para a parte, se é amiga? A parte falou, sim, sou amigo. A testemunha disse, sou amigo. E aí o juiz, defiro a contradita. A hora que ele falou, defiro a contradita, eu falei, excelência, pela ordem, agravo retido. E aí o juiz colocou na ata. Pelo advogado da parte ré, for interposto agravo retido da decisão de deferimento da contradita, conforme segue. 2 pontos. Doutor, o senhor está com a palavra. Aí eu tinha que fazer o agravo, não é isso? E aí eu fiz o agravo. Vossa Excelência, nesta audiência, não agiu com o costumeiro acerto. Isto porque, em análise de contradita realizada pelo patrono ex-adverso, houve acolhimento para afastar o depoimento da testemunha sob o fundamento de comprometimento à luz do artigo 405 do Código de Processo Civil, por conta de que há, no caso, uma flagrante relação de amizade. Pois bem, excelência, com a devida vênia, agrava-se retido para sacramentar a ideia de que o comprometimento no depoimento não se dá pela amizade, e sim pela intimidade na amizade, conforme preceitua o artigo 405. Conforme se verifica com a leitura do acolhimento da contradita, bem como da interposição, não houve em nenhum momento apontamento a qualquer fundamento que pudesse ensejar intimidade estabelecida entre a testemunha e a parte que arrolou, de maneira que se mostra desacertada a decisão que acolheu a contradita do colega. A manter-se a decisão, na forma como exarada, certamente Vossa Excelência estará perpetuando uma violação ao direito constitucional de contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Pois o devido processo legal é o processo que nasce na lei. E o CPC fala em amizade, abro aspas, íntima, fecho aspas.
Pelo exposto, requer-se respeitosamente que Vossa Excelência se retrate da decisão. Não havendo retratação, requer-se o conhecimento e provimento do presente agravo retido, para o fim de reformar a decisão interlocutória hora guerreada. Ponto. Aí o juiz se manifestou em retratação. Fiquei até feliz, doutor César, porque em retratação ele me elogiou, e é difícil extrairmos um elogio. E aí o juiz colocou lá, em retratação digo o quê? Em que pese o brilhantismo e segurança do jovem advogado que, de maneira bem fundamentada, interpôs o agravo retido, não me convenço do desacerto. Olha que maravilha. Não me convenço do desacerto. Mas nós apresentamos o agravo para a retratação? Também, mas não só para ela, não é? O juiz ele fez o trabalho dele, ele está correto? Sim, ele fez o trabalho dele, eu fiz o meu. O problema não está aí, doutores. Por isso que eu falo que os senhores devem se preparar para a audiência. O problema está no seguinte, ele se retratou, ele deu a palavra a quem? Ao advogado adversário para fazer a contra-minuta. E o advogado falou assim, excelência, eu gostaria de apresentar escrita no prazo de 10 dias. O juiz falou, doutor, você não está entendendo, mudou a lei, doutor. Mudou a lei. Se o colega se matou de fazer imediatamente, falando nos meus olhos que eu errei, por que o senhor tem que ter 10 dias? E aí o juiz já vê que o advogado é inseguro, aí ele monta em cima mesmo. Aí ele põe a sola do sapato na testa. Doutor, o senhor não vê que a ata está carregada? Dá para ser breve? Vai, doutor, rapidinho, rápido, eu não tenho tempo. O senhor está tumultuando a pauta. E o advogado começou a tremer. Doutor, pelo amor de Deus, rápido, o senhor não tem muito tempo. E aí o advogado parecia o demônios da garoa fazendo a contraminuta. Porque ele colocou lá assim, E aí, o que ocorreu? O juiz invocado falou, doutor, muito obrigado. Olha o que o juiz colocou na ata, gente. Para que não se alegue futura nulidade desta audiência, pois como se vê na leitura da ata, não há contraminuta ao agravo retido da parte ré. Este magistrado deixa consignado, vírgula, com a anuência das partes e dos respectivos procuradores que subscreverão a presente ata, vírgula, que a ausência da peça não se deu por violação a contraditório, mas sim por falta de condições técnicas do patrono do autor em fazê-la. Veja, é complicado ou não? É a maior propaganda para o cliente, né, doutor Nelson? Eu me recordo que eu saí dessa audiência e o cliente estava com um dedo no rosto do advogado lá no corredor, brigando feio. Então você precisa se preparar. Precisa se preparar. Pois ainda que você fale o seguinte, eu não agravo retido. Eu vou fazer com que o meu cliente experimente preclusão, mas eu não vou agravar, pois eu tenho medo. Você pode ser surpreendido não com agravo, mas com a resposta a um agravo do seu colega. Então você precisa se preparar para a audiência. Não tem jeito. O advogado é como um médico cirurgião. A ferramenta do médico cirurgião é o bisturi. Se ele não souber manuseá-lo, ele mata o paciente. A ferramenta do advogado é a fala, é a oratória, é a retórica. Se o advogado não souber se expressar, é como um médico que não sabe manusear um bisturi. Ele vai matar o paciente na mesa. E é isso que nós temos que ter em mente. É isso que os senhores devem aperfeiçoar. Fica a primeira dica. Desenvolvam técnicas para fazer o agravo. Você não precisa fazer um agravo de maneira prolixa. Você pode falar de maneira simples que o juiz errou, que você entende que deve ser corrigido. Veja, a contraminuta é mais fácil ainda. Difícil é fazer o agravo. A contraminuta é só puxar o saco do juiz, sim ou não? É ou não é, gente? Contraminuta, Vossa Excelência agiu de forma brilhante. Aliás, até eu, se fosse juiz, indeferiria mesmo. Veja, você ganha, e ainda, ainda massageia o ego do magistrado, sim ou não? Veja, é fácil. Agora, mais uma dica. Nós temos uma audiência de conciliação facultativa, não é isso? Que pelo novo CPC vai ser obrigatória, mas ainda no CPC vigente ela é facultativa, que é a do 331. Cuidado, pois na audiência de conciliação o magistrado tenta fazer o quê? Conciliar. Mas o próprio artigo faculta ao juiz, não havendo conciliação, fixar os pontos
controvertidos da causa. Não é isso? Pergunto, a fixação de ponto controvertido é despacho ou decisão interlocutória? Você concorda que o juiz está pontuando aonde que as partes deverão construir as provas? Sim ou não? De acordo com a regra de distribuição do ônus, seja pelo Código de Processo, seja pela brilhante palestra do professor Jorge, que falou aqui da relação de consumo. Não é isso? Vejam, desta decisão, cabe recurso? Cabe. Qual? Agravo. Qual que é a regra? Retido. Agora eu pergunto, é oral e imediatamente ou escrito por 10 dias? Gente, escrito e por 10 dias. Porque o artigo 523 do CPC, ele é claro. O agravo será retido oral e imediato na audiência de instrução e julgamento. Aquela audiência é do quê? Conciliação. Ah, mas e se o juiz entender que deve? Deixa o entendimento do juiz. Por quê? Ou você apresenta, se você tiver condições. Mas se não, não tema. Apresente escrito. Ele vai indeferir se agrava da decisão que indeferiu, dizendo que a audiência era de conciliação e por isso você não fez oral. Tranquilos até aqui? Então, por conta desta regra, é que nós nunca mais podemos afirmar que o prazo do agravo será sempre de 10 dias. Na medida em que se a decisão guerreada advier de audiência de instrução e julgamento, o prazo é imediato e a forma de interposição, oral. E também devo colocar na preliminar. Agora, professor Fábio, e o de instrumento desapareceu então? Porque tudo é retido? Não. O CPC prevê o seguinte: da decisão interlocutória cabe agravo retido, vírgula, salvo. O salvo é a regra ou a exceção? Salvo se a decisão interlocutória for suscetível de causar à parte lesão grave de difícil ou incerta reparação. Ocasião em que o agravo poderá ser manejado pela via de instrumento. Você não precisa decorar esse jargão. Lembre-se o seguinte, da maneira simples de se falar, de decisão interlocutória comum, cabe qual agravo? Retido. Se for urgente, instrumento. Decisão interlocutória urgente, agravo por instrumento. E aí mais uma dica a vocês, doutores. O agravo por instrumento, ele não é interposto direto no tribunal? Sim ou não? O desembargador sabe o que está acontecendo? Ele tem bola de cristal? Ele recebe o agravo e fala, Não. Ou seja, por isso que o nome dele leva a instrumento. Pois o advogado deve instruí-lo, colocar cópias das principais peças que eu vou falar aos senhores agora, para que o desembargador que vai recebê-lo possa se familiarizar com o processo de primeira instância. Quais são as peças obrigatórias? É óbvio. Veja que elas são óbvias. Se você vai interpor o agravo por instrumento direto no tribunal, qual é a prova cabal de que você é o advogado do agravante? Procuração. Se você interpõe direto no tribunal, quem vai intimar o adversário para responder? O tribunal. E o tribunal sabe quem é o advogado do adversário? Como que você prova quem é o advogado do adversário? Procuração dele. Ou seja, você tem que juntar a procuração das partes. Se você está interpondo o agravo de instrumento, não é porque você não concorda com a decisão interlocutória? Sim ou não? Será que eu preciso juntar a decisão interlocutória para o desembargador saber? Óbvio. Por fim, se o agravo é interposto direto no tribunal, quem vai verificar se ele está dentro dos 10 dias? O tribunal, não é direto lá. E como o desembargador vai saber se ele está dentro dos 10 dias? Ele vai pegar o protocolo de interposição do agravo e vai pegar o comprovante de intimação da decisão. Por isso que você tem que juntar também, além da decisão interlocutória, o seu comprovante de intimação. Porque o desembargador, quando recebe o agravo, ele fala, pois bem, quem é o advogado do agravante? Está aqui, me provou por procuração. Eu preciso intimar o agravado para contraminuta. Quem é? Ah, está aqui a procuração dele, legal. Ah, ele está discordando da decisão interlocutória. Cadê a decisão interlocutória? Bom, ela está aqui, deixa eu ver o que o juiz decidiu. Agora deixa eu ver se esse agravo está dentro do prazo. Pois bem, nobre desembargador, está aqui o comprovante de intimação. Veja, eu fui intimado em tal data e o protocolo do agravo é tal. Está dentro dos 10 dias? Pronto. Eu preenchi os pressupostos de interposição do agravo, né? E, obviamente, esse agravo há de ser conhecido. Mas eu posso juntar outras peças? Posso, mas elas são consideradas facultativas. E eu recomendo a juntada. Se você vai interpor um agravo, é ideal. Se você interpõe um agravo, você quer ganhá-lo ou perdê-lo? Ganhar.
Você concorda que quanto mais informações você municiar o desembargador, melhor? Sim ou não? É interessante você juntar inicial, se já tem inicial nos autos? Se tem contestação, é importante você juntar? Claro, quanto mais informações você levar ao tribunal, melhor será o julgamento do seu agravo. Tranquilos até aqui, doutores? Agora eu vou fazer uma outra análise com vocês, rápida, acerca dos efeitos do agravo. Pois, como eu disse, o agravo em regra tem efeito o quê? Devolutivo e retratativo. Professor, se o agravo de instrumento é interposto direto no tribunal, como que eu faço para obter uma retratação do juiz? O CPC cuida disso, no artigo 526, dizendo o seguinte: o advogado do agravante deve comunicar em até 3 dias da interposição do agravo o juiz de primeira instância e juntar a cópia das razões do agravo. Ou seja, o juiz da primeira instância fica sabendo da interposição do agravo? Fica. De que maneira? Com o cumprimento do artigo 526. Aí muitos advogados vão ao fórum com 50 petições. O cara vai com um carrinho. Protocola tudo, inclusive o agravo, no tribunal. E aí volta para o escritório e põe toda a pilha na mesa do estagiário. Quantos dias eu tenho para cumprir o 526? Esqueceu do 526. A hora que ele vira, ele fala, e o 523? Qual é a consequência disso? Vejam, sempre tem um cagueta no processo. No direito de família é o porteiro. Aqui no processo é o seu adversário. Se o agravado comunicar no agravo que você não cumpriu o 526, o seu agravo não será conhecido. Ah, professor, e se ele não falar nada e o desembargador também não pedir para eu comprovar? Graças a Deus, você deu sorte, porque aí ele vai ser julgado. Pois a ausência do julgamento se dá pela comunicação do não cumprimento, segundo o artigo 526. Tranquilos até aqui? Legal? Agora, Cáceres, o agravo, você acabou de dizer que ele só tem efeito devolutivo, não é isso? Se a decisão interlocutória for urgente, eu vou manejar o de instrumento, vou instruí-lo, ele vai para o tribunal, mas ele tem o condão de suspender a decisão de primeira instância? Tem ou não? Em regra, não, pois ele só tem efeito o quê? Devolutivo. E aí você vai me dizer o seguinte, ora, se eu estou dizendo que é urgente, como que eu faço? Porque o agravo demora para ser julgado, 4 ou 5 meses, em regra, não é isso? Dá para esperar 4 ou 5 meses? Não, não é possível. Então o que você tem que fazer aqui? O agravo, ele permite ainda um manejo de outros 2 efeitos, que são diferentes, e muita gente acha que é sinônimo. O efeito suspensivo e o efeito ativo, que hoje não é chamado pelo CPC como ativo, ele é chamado como tutela antecipada recursal. Fábio, efeito ativo e tutela antecipada recursal são sinônimos? Sim, são sinônimos. Só que eu não posso brigar com o desembargador, que se formou na década de 70, porque ele ainda continua utilizando o efeito ativo. Às vezes você pede tutela antecipada, ele vai lá e põe, concedo o efeito ativo. Na prática é a mesma coisa? Você vai discutir? Não. Mas hoje o CPC, a dicção do código, é tutela antecipada recursal. Agora, cuidado. Quando eu digo que eu no meu agravo, veja, essa tampinha é o agravo, e esse copo é a decisão do magistrado. Quando eu digo que no meu agravo, eu vou pedir efeito suspensivo, eu quero que a decisão guerreada fique o quê? Suspensa. Eu falei que ela foi revogada? Eu falei que ela foi anulada? Eu falei que ela foi cancelada? Ela continua valendo, só que os seus efeitos estão suspensos, até que se julgue o agravo. Eu posso pedir isto no meu agravo. Eu posso requerer expressamente esse efeito suspensivo. Agora, Cáceres, qual é a diferença do efeito suspensivo para o ativo? Te explico. Imagine os senhores que eu recebi um cliente no meu escritório. E esse cliente me diz o seguinte, doutor Fábio, o médico deu um laudo dizendo que se eu não fizer uma cirurgia em 10 dias eu vou a óbito. Doutor Fábio, eu pago meu plano de saúde há 25 anos. E me leva, é aquele cliente sistemático, me leva uma caixa com os comprovantes. Tudo. E o plano se recusa a cobrir a cirurgia. O hospital é particular e falou que se não pagar, não faz. Eu vou atrás do SUS. O senhor me ajuda?
Aí eu tenho duas opções. Duas opções. Primeiro, se eu, ao ler o contrato do meu cliente, constatar que existe uma cláusula expressamente proibindo a cirurgia, eu vou manejar uma ação com um pedido. Se eu constatar que no contrato não está previsto nada que impeça a cirurgia, eu vou manifestar um outro pedido. E é aí que os advogados pecam também. Porque vejam, se o contrato prevê expressamente que a cirurgia que o meu cliente quer não há de ser feita, o plano tem uma proteção contratual para negar ou não? Então eu vou promover uma ação para declarar a nulidade de uma cláusula contratual que, a meu ver, é abusiva. É nulidade de cláusula contratual. Agora, por outro lado, se o meu cliente tem a negativa sem fundamento no contrato, o que não está vetado no contrato a contrário sensu está o quê? Permitido. Ou seja, eu vou promover uma ação de obrigação de fazer. Cubram a cirurgia, pois os senhores não têm fundamento para negá-la, afinal o contrato não prevê. Então tomem cuidado com isso. E a situação não é de urgência? Posso pedir uma tutela antecipada? Devo. Não é que eu posso, eu devo. Senão eu mato meu cliente. Se eu pedir a tutela e o juiz a indeferir, suponha no primeiro exemplo da cláusula. Eu pego um juiz contratualista, e está cheio de juiz assim. Ele fala, olha, na cláusula 2.5 está previsto que não cobre. O senhor sabia disso. Indefiro a tutela antecipada. Cabe recurso? Isso é decisão interlocutória? Qual é o recurso? Agravo. Agora, a decisão é urgente? Então é retido ou por instrumento? Eu vou usar a segunda parte do artigo 522, por instrumento. Só que o agravo não tem só efeito devolutivo, em regra, e o retratativo. Quanto tempo ele demora para ser julgado? 4 meses, o cliente já morreu. A hora que julgarem um agravo, já compra a vela preta para fazer a missa de 7º dia. É ou não? Então eu preciso manejar um efeito especial nesse agravo? Sim. Pergunto, se o juiz indeferiu a tutela, eu obtive uma decisão negativa ou positiva? Negativa. Se eu pedir no meu agravo efeito suspensivo, eu acabei de matar o meu cliente. Pois eu estou suspendendo algo que eu não tive. É como se eu estivesse enxugando gelo ou chovendo no molhado. Concordam ou não? Você está pedindo para suspender uma decisão que te deu ou não deu nada? O desembargador vai querer te matar. Logo, o que você vai pedir? O que você não teve lá. Se lá foi negativo, no meu agravo eu quero um efeito positivo. E o efeito positivo é o efeito ativo, também chamado de tutela antecipada recursal. Tranquilos até aqui? Agora vamos analisar sob a ótica do plano. Chega uma intimação no plano, é uma tutela antecipada, em que houve o deferimento da tutela. O plano pode recorrer ou não? Pode. A decisão é positiva ou negativa? Mandou fazer ou não? Sim. O plano vai agravar por instrumento. Pergunta, o plano vai pedir tutela antecipada ou efeito suspensivo? Porque ele vai tentar suspender uma decisão ativa que está produzindo efeito, não é isso? Veja que não há como errar. Tem advogado que põe assim, agravo com efeito suspensivo ativo. Um absurdo. Tem desembargador que põe concedo efeito suspensivo ativo. Absurdo. Não conhece processo civil. Absolutamente diferente. A mesma coisa que eu falar que arroz é a mesma coisa que feijão. Eles estão no mesmo prato. Andam juntinhos. Mas arroz é arroz e feijão é feijão. Os dois compõem a mesma estrutura de recurso. Só que um é arroz e o outro é feijão. Tranquilos até aqui? Legal? Agora, para finalizarmos, que eu quero dar dicas a vocês, é importante que se diga, então, que o agravo ele pode ter 3 efeitos, sim ou não? Interposto o agravo, ele tem o natural efeito devolutivo, o efeito retratativo, e ele ainda pode ter efeito ativo ou efeito suspensivo. 3 efeitos. Olha só. Isso de instrumento. O retido só tem o devolutivo e o retratativo. Quando eu interponho o agravo por instrumento no tribunal, ele é distribuído, sim ou não? A quem? A um desembargador, que vai ficar com a relatoria, que é o que nós conhecemos como desembargador relator. Desembargador relator. Esse desembargador pode monocraticamente adotar algumas medidas. Quando eu digo que é monocraticamente, é consultando a turma ou sozinho? Sozinho.
Primeiro, o que ele pode fazer? Isso está previsto no artigo 527 do Código de Processo Civil. Primeiro, ele pode liminarmente negar seguimento ao seu agravo. Liminarmente. Quando, professor? Quando ele entender que existe uma das hipóteses do artigo 557 do CPC. Professor, o que diz o 557? O 557 diz o seguinte, que o agravo deverá ser inadmitido quando ele for manifestamente prejudicado, manifestamente improcedente, manifestamente contrário à decisão do próprio tribunal que o desembargador faz parte. Ou seja, eu apresento no agravo uma tese que o tribunal que o desembargador faz parte pensa o contrário. Ou ainda do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é aquele agravo absurdo, sabe, que o desembargador pega e fala, não dá. Ele é manifestamente prejudicado, improcedente, viola entendimento consagrado no tribunal que eu faço parte, ou de tribunal superior. Ele pode negar seguimento o quê? Liminarmente. Anotem isso, pois nós vamos ver os recursos cabíveis dessas decisões. 2. O que esse desembargador pode fazer? Ele entende que não é o caso de negar seguimento. Ele pode converter o agravo de instrumento em agravo retido, pois ele entende que não é a hipótese de urgência. Você foi lá e manejou por instrumento, pois você entende que a decisão é o quê? Urgente. Ele fala, eu entendo que não. Converto em retido, vai para a origem. Tranquilos até aqui? 3. Ele pode conceder esses efeitos que nós falamos há pouco. Se você pedir, ele pode conceder o efeito suspensivo ou antecipar a tutela no recurso. Efeito suspensivo é para o quê? Fazer o quê com a decisão de primeira instância? Suspender. Tutela antecipada é para eu ter no tribunal o que eu não tive na primeira instância. Tranquilos até aqui? Legal? Então ele pode fazer isso. Esses são os 3 principais efeitos do agravo. 4, o que ele pode fazer? Ele pode requisitar informações para o juiz. Falar, excelência, eu quero que você me informe por que decidiu dessa maneira. 5, ele pode intimar o agravado para contraminuta. No meu entender, ele deve, pois é uma questão de contraditória e ampla defesa. 6, ele pode pedir intervenção do Ministério Público nas causas de interesse do MP. Então, o desembargador sozinho, quando ele recebe o agravo, quantas coisas ele pode fazer? Vamos lá, gente, interativo. Não é palestra, é interatividade. Quantas coisas? 6. Primeiro, ele pode negar seguimento liminarmente ao agravo. Sempre. Não. Quando ele constatar o 557, não é isso? E o 557 fala o quê? Agravo manifestamente improcedente, prejudicado, que viole o entendimento do próprio tribunal que ele faz parte, ou do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, não é isso? 2. O que ele pode fazer? Ele pode converter o agravo de instrumento em agravo retido. 3. Ele pode conceder efeito suspensivo ou antecipar a tutela no recurso. E os outros são requisitos pro forma. Pedir informação, intimar o agravado e consultar o MP. Vejam, eu quero saber o seguinte, o juiz, ele nega seguimento liminarmente ao agravo. O juiz, ele indefere o efeito suspensivo, ou ele indefere a tutela antecipada. E quando eu falo juiz, eu estou me referindo ao desembargador, né? Ele converte o agravo de instrumento em agravo retido. Dessas 3 decisões, cabem recurso? Qual? Olha só, é comum o advogado apresentar agravo regimental. Está errado. Gente, prestem atenção. Prestem atenção. Existe um princípio na teoria geral dos recursos chamado de princípio da legalidade. O que diz esse princípio? Que todo recurso deve nascer da lei. A Constituição Federal Brasileira, no artigo 22, inciso 1º, prescreve que, em matéria de processo, a competência para legislar é privativa da União. Se eu fizer uma análise sistemática do princípio da legalidade com o artigo 22 da Constituição, outra conclusão não há de que no sentido de que somente lei federal é que pode criar o quê? Recurso. Vocês concordam ou não? Agravo regimental, como o próprio nome diz, é um agravo criado pelo regimento interno. Regimento interno é poder legislativo? Esse agravo é inconstitucional.
Se você pegar um advogado habilidoso e ele for intimado a contraminutar esse agravo, ele vai bater na inconstitucionalidade do recurso, pois viola o princípio da legalidade e viola o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Regimento interno não pode criar recurso. Ele pode criar regras de procedimento, não de processo. Qual é a solução, Cáceres? A solução está no Código de Processo Civil. Vejam, eu não falei na primeira hipótese que se o desembargador liminarmente negar seguimento ao seu agravo, ele tem que aplicar qual artigo? 557. Se você for no 557, no parágrafo 1º ele fala o seguinte: desta decisão cabe agravo no prazo de 5 dias. Eu estou falando de regimento interno? Ou eu estou falando de Código de Processo Civil? Gente, o recurso cabível da decisão que nega seguimento liminarmente ao agravo é o agravo interno, também chamado de agravo legal, cujo fundamento está no parágrafo 1º e não é o 1º-A. É o 1º, porque tem o 1º e o 1º-A. Parágrafo 1º do artigo 557 do Código de Processo Civil. E esse agravo tem prazo de quantos dias? 5 dias. Agora, cuidado. Eu falei que este agravo cabe da primeira hipótese, sim ou não? Quando ele nega liminarmente seguimento. Mas sabemos que ele também pode fazer outras coisas. Ele pode converter o agravo de instrumento em agravo retido. Ou conceder efeito e também negá-lo. Ou conceder tutela antecipada ou também... Qual é o recurso cabível da decisão do desembargador que indefere efeito suspensivo ou tutela antecipada? E ainda eu quero saber qual é o recurso cabível da decisão do desembargador que converte o agravo de instrumento em agravo retido. Você vai me dizer que é o regimental, eu já te disse que é inconstitucional. Aí você vai me dizer que é o interno, eu vou te dizer que não, pois o interno só cabe na primeira hipótese. Pois a primeira hipótese é a que pode aplicar o 557. E o interno está previsto no 557. Professor, qual é o recurso cabível? Não cabe recurso. Mas tem, por incrível que pareça, muitos dizem que não existe isso no processo civil. Eu vou provar a vocês que existe. Tem uma ferramenta. O artigo 527, no parágrafo único, diz o seguinte. Parágrafo único do artigo 527. A decisão do relator concedida, a decisão do relator, nas hipóteses do inciso 2 e 3 deste artigo, o 2 fala o quê? Converter o agravo de instrumento em agravo retido. E o 3? Atribuir efeito suspensivo ou tutela antecipada. Então, a decisão do relator nessas hipóteses, olha o que diz o CPC, somente poderá ser revista com o julgamento do agravo, ou seja, pelos demais desembargadores, não é isso? Vírgula, salvo, quando o próprio relator a reconsiderar. Ou seja, o relator só vai reconsiderar se você pedir o quê? Reconsideração. Veja que é um pedido de reconsideração previsto no Código de Processo Civil. Muitos advogados dizem que não tem reconsideração no CPC. Esta é uma hipótese em que ela está prevista. Não é pedido de reconsideração calcado em manobra. É pedido de reconsideração calcado em fundamento processual. Qual é o fundamento dessa reconsideração? Parágrafo único do artigo 527. Tranquilos até aqui? Então, recapitulando, gente. Da decisão interlocutória cabe qual recurso? Em regra, agravo retido. Qual que é o prazo? 10 dias. Se a decisão for proferida dentro de audiência de instrução e julgamento, o agravo retido tem que ser interposto o quê? Imediatamente, de maneira oral. Vamos todos em coro, para a gente fechar com chave de ouro esse congresso. Todos. É Corinthians, não é? É Corinthians, gente. Olha só, não é, professor Jorge? Olha só. Da decisão interlocutória, em regra, cabe qual recurso? Nossa, deve estar cheio de São Paulino aí. Eu escutei agravo. Da decisão interlocutória, cabe qual recurso em regra?
Qual? E isso, o agravo retido de decisão interlocutória comum tem qual prazo? 10 dias. Se for dentro de uma audiência de instrução e julgamento, qual que é o prazo? Imediato. A forma de interposição? Oral. O agravo retido só é julgado se eu pedir. Aonde que eu tenho que pedir? Na preliminar da... Muito bem. E se essa decisão for urgente, cabe qual agravo? O agravo de instrumento pode ter efeito suspensivo? O agravo de instrumento pode ter efeito ativo? Efeito suspensivo e efeito ativo são sinônimos? Não. O desembargador, quando recebe o agravo de instrumento, o que ele pode fazer? Ele pode negar seguimento liminar dessa decisão. Cabe recurso? Qual? Agravo interno. Qual que é o prazo? 5 dias. Fundamento. Parágrafo 1º do artigo 557 do CPC. 2. O desembargador pode converter o agravo de instrumento em agravo retido, pois ele entende que a hipótese não é de urgência. Dessa decisão cabe recurso? Não, mas cabe reconsideração? Cabe. Qual é o fundamento? Parágrafo único do artigo 527. 3. O desembargador pode conceder ou negar efeito suspensivo e tutela antecipada, que é chamada de efeito ativo. Dessa decisão que denega, cabe recurso? Não, mas cabe reconsideração? Sim. Qual é o fundamento? Artigo 527, parágrafo único do CPC. Estamos dominando o agravo. Dominando o agravo. Assim como o Corinthians fez com a Libertadores da América 2012. Estamos invictos por enquanto. Não erramos nada. Agora, para fechar, é nós. É nós. Agora para fecharmos com chave de ouro. Quando eu interponho o recurso de apelação, eu interponho direto no tribunal ou na primeira instância? Quem faz a admissibilidade do recurso? Quem vai verificar os pressupostos internos e externos do recurso? A primeira instância. Quem vai declarar os efeitos em que a apelação é recebida? Se é só no devolutivo, se é no devolutivo e suspensivo, quem vai declarar? O juiz de primeira instância. Se o juiz errar nessas decisões, cabe recurso ou não? Imagina, eu interponho uma apelação e o juiz fala, inadmito. Cabe recurso? Eu interponho uma apelação que diz que a sentença tem que ficar suspensa. O juiz põe assim, recebo só no devolutivo, propiciando execução provisória. Olha que perigo. Cabe recurso? Cabe. Qual? Gente, é impossível ser o retido. Veja, o agravo retido para ser julgado, eu não tenho que pedir na preliminar da apelação? Sim ou não? Pergunto, essa decisão que inadmite a apelação ou que erra nos efeitos da apelação, ela vem antes ou depois da apelação? Veja, antes ou depois, ó. Olha só, o juiz sentenciou. Apelação. Aí vem a decisão, não é isso? A decisão que vai declarar os efeitos da apelação e a decisão que vai dizer se admite ou não a apelação. A decisão vem antes ou depois? E o agravo retido para ser julgado, eu não tenho que pedir na preliminar? Mas a apelação já não está lá? Ah, já sei, professor, eu colo um post-it. Vou lá, ponho um post-it nas preliminares e peço. Vocês notaram que é impossível o agravo retido aqui? Aí o legislador, de maneira inteligente, notando essa impossibilidade, falou, aqui sempre tem que ser por instrumento. E aí eu dou uma dica para você, porque a redação do artigo é muito confusa. Vejam, antes da apelação, qual é a regra? O agravo é o quê? Retido. Ele só será por instrumento se for o quê? Urgente. Após a apelação, sempre por instrumento. Fica essa regrinha para vocês. Tranquilos até aqui? Agora, tenho ainda alguns minutos, professor Nelson? Ainda segundo a banca, eu tenho 25 minutos. Vejam. Prestem atenção. Eu ainda tenho uma novidade aqui que é importante que se diga a vocês. Óbvio, gente, não dá para esgotar o estudo do agravo em 50 minutos. Eu estou me esforçando, me esmerando para compartilhar algumas ideias com vocês. Mas é impossível. Por isso que fica o meu convite para que vocês façam o nosso curso de pós-graduação lá do Legale, do qual eu, com muita honra, integro o corpo docente. O módulo de prática é inteiramente ministrado por mim.
Toda a prática de processo sou eu que ministro. A aula de processo é brilhantemente ministrada pelo professor Jorgios, em conjunto com o professor Durval. E o capítulo de Direito Civil, incluindo família, pelo professor Nelson. Modéstia à parte, tirando eu que vos falo, o time é violento. E vale a pena. Então vá fazer a pós conosco, que certamente você vai investir na sua carreira. Porque eu costumo dizer que fazer pós-graduação não é gasto, é investimento. É investimento. E quem enxerga isto da maneira que eu digo, cresce profissionalmente. Quem vê conhecimento como gasto, vai sempre viver medíocre, de maneira medíocre. Quem vê gasto como investimento, vai sempre ter sucesso na vida. E eu nunca hesitei em gastar dinheiro para investir na minha carreira. Em que pese jovem, como o professor César disse, eu já estou cursando doutorado. Veja, é um investimento altíssimo e não pode parar. Eu costumo dizer para meus familiares o seguinte: optei por uma carreira que o banco acadêmico faz parte. Não dá para abandoná-lo. Quando eu morrer, nem vem pôr crucifixo na minha mão, põe um vadimeco. Gente, olha só. Lei 12.322 de 2010. A lei é nova ou não? 2010. Lei 12.322 de 2010. O que esta lei diz? Sabe o recurso especial extraordinário? Conhecem aqueles recursos? Eles são analisados pelo tribunal também, não é isso? Você interpõe no tribunal, o tribunal faz o exame de admissibilidade e, admitido, ele sobe para Brasília, não é isso? Mas o tribunal pode inadmiti-lo? Assim como o juiz da primeira instância inadmite a apelação? Sim. Qual era o recurso cabível? Agravo de instrumento, não anote isso. Agravo de instrumento de decisão denegatória de recurso especial ou recurso extraordinário. Era o famoso AIDD-RESP, AIDD-REST. Este agravo tinha que ser instruído com um monte de cópia. Se o advogado esquecesse uma folha de boldo, os caras indeferiam um agravo. Era uma loucura. No STJ e no STF tinham equipes especializadas em garimpar o agravo. Justamente para não analisar o mérito. Se você esquecesse uma procuraçãozinha, eles inadmitiam o agravo. Aí a lei veio para ajudar a advocacia. O que essa lei diz hoje? Cabe agravo retido. Só que é um agravo retido diferente, porque ele sobe. Ou seja, se houver a inadmissão de um recurso especial extraordinário, qual que é o agravo? Retido. Qual que é o prazo? 10 dias. Só que ele sobe. Ele sobe. Ele vai para Brasília. E aí pela ordem, né? Primeiro para o STJ e depois para o STF. Tem como o ministro falar, faltou a procuração? Meu amigo, o agravo é retido, os autos estão na sua mão. Deixa de ser preguiçoso, agora você vai procurar. Tudo que tem no processo está aí. Se não está aí, não está nos autos. Se não está nos autos, não está no mundo jurídico. Tranquilos, doutores? Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço imensamente. Fiquem com Deus. Valeu!